Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e esse é mais um vídeo de notícias, dessa vez para falar sobre Jon Jones e também sobre Paulo Borrachinha. Começando por Jon Jones, eu assisti aqui o evento, o UFC 254, fiz live aqui com vocês nas duas últimas lutas, gravei os vídeos, editei os vídeos de resultados, postei e aí eu fui dormir, peguei o celular e aí apareceu um monte de notificação ali de tweets do Jon Jones, porque eu acompanho ali e aí eu vi que ele tava falando um monte de coisa, e ele deu uma surtada, porque ele começou a falar ali sobre o Khabib, sobre essa questão toda, do Jon Jones sair, possivelmente perder a primeira posição do ranking peso por peso e tal, E aí eu vi tudo aquilo, falei, bom, agora já está meio tarde, não vou gravar, falando sobre isso, mas vamos esperar, porque vai que ele fala mais coisa e aí depois eu gravo um vídeo. Então estou aqui para falar sobre tudo isso. Então vamos começar, eu não vou ler todos os tweets, porque tem muito tweet. O bicho tá empolgado. Da mesma empolgação que ele teve com a Adesanya, para falar do Adesanya, ele teve para falar agora sobre esse assunto. Então o que acontece, Ali no dia do evento, logo depois que acabou a luta, que inclusive o palpite do Jon Jones era Justin Gaethje por nocaute, ele tinha tweetado esse palpite, Depois da luta, ele acabou ali colocando as hashtags UFC 254, hashtag Khabib, e colocou ali, que o Khabib provou que ele era o campeão e tal, e aí depois acabou falando também sobre o juiz, sobre o árbitro que não interrompeu a luta a tempo, e o Justin Gaethje apagou, então ele também acabou meio que falando sobre isso, botou um emote ali com uma cara meio de insatisfeito, enfim, de inconformado, talvez, não sei exatamente o que significa aquele emote, mas essa cara, e depois ele acabou falando, entrando aí nessa questão sobre a primeira posição do ranking peso por peso, E ali ele falou, inclusive esse primeiro tweet apareceu na transmissão do UFC, apareceu no cantinho ali da tela. Até que eu pegue a coroa, dos pesos pesados, eu te concedo o lugar, aproveite aí, campeão. Então, esse foi o primeiro tweet. Então, até aí foi um tweet ok, Tipo assim, beleza, ele sabe, o Jon Jones sabe que ele era o primeiro do ranking peso por peso, que ele vai perder a posição, mas depois que ele tomar o cinturão peso pesado, que é o que ele disse, ele retoma o lugar. Até aí, beleza, eu vi isso aí e falei, beleza, concordo. Eu acho que o Khabib, pelo momento, talvez seja colocado na primeira posição, o Khabib era o segundo, só que o Jon Jones, se ele estrear no pesado pelo cinturão e for campeão, ele vai pegar de volta. Até aí, beleza, Falei, legal. Só que depois, eu acho que o Jon Jones acabou, não sei se foi porque a galera começou a falar alguma coisa, mas ele começou a meio que dar uma surtada, No tweet seguinte, ele já falou 15 títulos mundiais, números não mentem. Ou seja, falando dele, Porque ele tem ali 15 vitórias em disputas por cinturão, então 15 títulos mundiais, ele tem muitos cinturões na casa dele, coisa que realmente o Khabib não tem tantos cinturões assim, Então ele já saiu daquele tom mais amigável e já falou isso, E aí já teve muito menos likes nesse tweet, Porque realmente teve uma galera ali que já começou a não gostar da atitude dele, Porque assim, deixa o momento do Khabib, Pra que falar esse tipo de coisa? Mas enfim, aí depois ele acabou fazendo um outro tweet, meio que, gostaria de parabenizar ali o Khabib pela carreira e tal, meio que dando uma elogiada. Ele disse, acabou falando ali sobre o pai dele, que o pai dele, enfim, teve milhões de fãs ali ao redor do mundo, que o pai dele deve estar ali orgulhoso, satisfeito com o que o Khabib conseguiu fazer e etc. Enfim, fez um tweet mais ameno. Então ele ficou naquela bipolaridade. Não, eu falo mais de boa aqui, mas eu sou melhor. Aí depois falo de boa de novo. Aí depois ele acabou falando sobre o momento ali, que realmente foi um momento muito, muito poderoso e tal, mas que a lógica estava meio nublada, meio confusa, Falando de lógica por quê? Porque ele tem muito mais vitórias em disputas por cinturão e o Khabib não, então ele não vê lógica em o Khabib ultrapassar ele ali, Ou seja, desconsiderando um pouco o momento, Porque o momento do Jon Jones não é tão bom assim quanto o do Khabib, certo? Então, os rankings meio que são uma fotografia do momento. Então, o momento do Khabib é melhor. O ranking ali, peso por peso, não é necessariamente a carreira, Não é exatamente o seu currículo, O que você fez anos atrás. Porque se fosse assim, o Anderson Silva deveria estar no ranking peso por peso, porque ele tem várias vitórias, enfim, vitórias em sequência, e disputas por cinturão também que ele venceu, e defesas por cinturão, então ele deveria estar lá também, se fosse assim, Mas não é, a gente sabe que não é assim, Mas enfim. Aí o Jon Jones continuou ali falando sobre o cinturão dos pesos pesados, aí depois ele respondeu outro fã falando que ele tem 15 vitórias em disputas por cinturão e o Khabib só tem 4, que isso não faz sentido. Aí depois ele falou que ele assinou com o UFC apenas 9 meses depois que ele fez a primeira luta dele como profissional por MMA, aí ele falou que ele foi campeão ali, o campeão mais jovem, enfim, ele saiu falando ali um monte de argumento do porquê ele deveria estar ali, aí ele falou que vamos, vamos ver se o
UFC realmente vai mexer no ranking, bababá, enfim, ele falou um monte de coisa, né? Eu não vou ficar lendo tudo aqui, mas já deu para entender mais ou menos o que ele quis dizer, né? Então, inclusive uma parte interessante de um tweet que ele quis dizer foi o seguinte, né? Porque teve um cara que falou, mas você teve vitórias apertadas, as suas últimas performances não sei o que e tal, e aí ele acabou falando, né? Ele falou, eu tive 3 lutas competitivas na minha carreira inteira e vocês estão, tipo, falando isso, né? Ele falou, eu realmente mimei vocês demais e tal, né? Querendo dizer assim, tipo, eu sempre fui um cara que venceu, eu sempre fui um cara dominante, aí porque uma luta ou outra tive um pouco mais de dificuldade, foi uma luta mais competitiva, e aí vocês falam isso e tal, não sei o quê. Enfim, eu concordo com o John Jones. Ele realmente foi um cara excelente, com um monte de vitória, e que só teve dificuldade em uma luta ou outra, né? Mas foi o que eu falei, o ranking peso por peso é meio que uma fotografia do momento, e o momento do John Jones não é tão bom quanto o do Khabib. Então, eu acho que isso que justifica ali essa troca de posição. Só que o que o John Jones também tem que entender é que é do momento, que é o que eu acabei de falar. Ou seja, o Khabib se aposentou, então ele vai aparecer em primeiro no ranking peso por peso? Vai. Só que ele parou a carreira. Ou seja, o John Jones vai fazer uma luta, quando tiver um update no ranking de novo, o John Jones provavelmente vai voltar, porque o Khabib vai ser tirado do ranking. Então, assim, eu não entendi o porquê dessa preocupação inteira. E o John Jones falou ali, não, porque é uma falta de respeito isso com a minha carreira, comigo, com toda a minha equipe que trabalha comigo, porque a gente tá perdendo uma posição que não é justa, não sei o quê. Então, assim, ele fez uma tempestade no copo d'água por conta de uma posição no ranking peso por peso. Tipo assim, é um negócio que não dá pra entender. E a minha conclusão é de que o John Jones tá mais preocupado com o Twitter, em discutir com a Adesanya, em discutir com o próprio UFC e com o Dana White sobre o que ele ganha, deixa de ganhar, porque não sei se vocês lembram, né, daquela enxurrada de tweet que ele fez também na época que ele não conseguiu negociar com o UFC a super luta com o Ngannou, né? Agora um monte de tweet aí em relação ao Khabib. Então, assim, a gente vê que ele aumentou a frequência de tweets, né, falando sobre qualquer assunto e se revoltando com um monte de coisa, e ao mesmo tempo ele parou de render. Então, assim, eu gostaria muito de ver o John Jones de volta, onde ele tuitava pouco e lutava demais, né? Agora eu acho que ele tá tuitando demais e lutando de menos, né? Então ele demora para lutar, tem menos frequência de luta, faz as lutas com performances que a maioria das pessoas não estão mais gostando, né? Eu tô bem insatisfeito, né? Porque a gente tinha um nível dele excelente, agora a gente tá vendo realmente que não tá tão bem assim. Então eu fico um pouco chateado. Eu gosto muito do John Jones, eu acho que ele é assim um dos maiores da história, e eu acho que ele deveria sim abrir esse espaço. O Khabib vai ficar ali 1 ou 2 semanas no ranking na primeira posição, mas ele se aposentou, vai sumir dali, e o John Jones vai voltar a aparecer por ali. Então eu não entendi por que ele deu uma de criança mimada, revoltada, né? Eu acho que ele devia focar em voltar logo, porque, se ele conquistar o cinturão contra o Miocic, alguém tem dúvida que ele vai ficar em primeiro no ranking peso por peso? Então, assim, não tem muito sentido, assim, realmente ser um cara muito mimado, né? Atingiu meu ego aqui, o cara vai pegar minha posição por 1 semana. Ai, meu Deus, né? Que preocupação. Pelo amor de Deus, né? Mas enfim, vamos para a próxima notícia, que é muito rápida, né? Eu me estendi mais nessa do John Jones porque tinha mais coisa para falar, porque realmente ele falou demais, então eu tenho que falar demais também para comentar. Mas enfim, essa notícia é bem rápida, que é do Borrachinha, e ele fez um tweet também, né? Deixando aqui esse vídeo só sobre tweets, e ele fez um tweet ali bem tranquilo, não falou nada demais, não provocou, enfim, num tom normal, né? Falando ali pro Robert Whittaker aproveitar ali esse final de ano, né? Esse descanso que ele merece, e falando ali pro Whittaker quando ele estiver, quando for voltar, né? Para eles fazerem ali uma luta, que seria uma luta incrível, etc. Enfim, eu acho que é uma luta, sim, muito interessante, uma luta incrível, né? Eu acho que o Borrachinha e o Whittaker conseguem entregar uma luta, uma guerra, mais ou menos como o Whittaker entregou com o Romero. Eu acho que realmente dá pra ter essa qualidade de luta, só que eu não sei se é muita vantagem pro Whittaker essa luta, porque o Whittaker era o primeiro do ranking, venceu o segundo, que era o Cannonier, e ele vai pegar o terceiro, que é o Borrachinha. Ele já acabou de ganhar do segundo, por que ele vai querer lutar com o terceiro? Ele vai querer lutar pelo cinturão, pela revanche, já que ele perdeu da Adesanya. Então, não sei se pro Whittaker faz sentido. Pro Borrachinha, faz todo o sentido do mundo. É excelente, porque se ele ganha do Whittaker, que é o primeiro do ranking, depois do Whittaker ter dominado o Cannonier, é óbvio que o Borrachinha ganha o direito de enfrentar o Adesanya de novo, se ele vence o Whittaker. É óbvio, né? Só que o mais justo, eu acho que o mais correto, né, o mais certo, na minha opinião, até com o próprio Whittaker, em respeito ao Whittaker por ter vencido o segundo ranking, seria colocar o Borrachinha contra o Cannonier, né? Que aí seria o segundo e o terceiro do ranking. Não sei se vai mudar essa posição por conta da derrota do Cannonier, mas seria o mais justo, né? Só que tem um problema, porque o Cannonier parece que fraturou o braço nessa luta com o Whittaker, com aqueles chutes que ele tomou no começo da luta. Então, se realmente machucou e ele vai ficar fora, pode ser que ele demore para voltar. Aí tenham que casar o Borrachinha com alguém. Então, pode ser sim que o UFC, às vezes, para não dar pro Whittaker a revanche imediata com a Adesanya, marquem o Whittaker com Borrachinha. Pro Borrachinha seria excelente. Mas, como eu disse, eu acho que o mais justo
justo pro Whittaker é ele disputar o cinturão agora, porque ele conseguiu uma vitória excelente, foi um belo domínio, né? Não foi uma luta parelha, ele dominou o Cannonier. Então o mais justo seria ele com a Adesanya e, na minha opinião, o Borrachinha com o Cannonier. Mas enfim, vamos ver aí o que o UFC decide. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo se você gostou e comentar sobre essa notícia, sobre a outra, enfim, qualquer uma que você quiser. Comenta aqui embaixo, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!